Bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda, Andréia. Tamo junto. Já tava com saudade. Quanto tempo, não? Vamos. Fala, Cunha. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Só colocar aqui qual que é o nosso tema de hoje. Exatamente, Andréia. Vou fixar seu comentário aqui, que é disso que nós vamos tratar hoje. Identidade de propósito. Bom, a Aline, ela tá chegando. Logo, logo ela tá por aí. Mas vamos começar aí falando sobre o nosso tema que nós iremos tratar. Identidade e propósito. Bom, o que eu queria... Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo ok? O áudio tá legal? Alguém aí me dá um retorno só pra eu saber, pra gente continuar e pra gente avançar. Tá legal, muito bom. Falando sobre identidade e propósito. Bom, eu já vi muita gente falando o seguinte: eu não curto muito esse negócio de coach, não. Eu não, pra mim esse negócio não dá certo. Pra mim esse negócio aí não funciona. E eu fico pensando, tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar. Porque quando uma pessoa ela quer ser engenheira, ela vai estudar o quê? Engenharia. Quando uma pessoa ela quer ser médica, ela vai estudar a medicina. Opa, a Aline acabou de chegar aqui. Bora, Aline. Vamos conectar aqui. Tamo junto. Ah, tá entrando. Então, Aline, o que eu comecei falando com o pessoal? Tudo bem? Gente, tudo bem? Bom dia. Já muito bem. Desculpa o atraso. Imagina, tamo junto. Vai dar tudo certo. Sempre dá certo. Amém. O que eu comecei falando com o pessoal, com a gente? Eu já vi muita gente falando sobre, eu não gosto muito desse negócio de coaching, esse negócio de falar sobre ser melhor. Eu não curto muito, eu acho que isso daí não dá certo, não. E eu tava falando com o pessoal que é muito interessante que as pessoas, quando uma pessoa quer ser engenheiro, o que ela vai estudar? Engenharia. Quando a pessoa ela quer ser médica, o que ela vai estudar? Medicina. Só que as pessoas elas nunca pensam em ser melhor, né? Como que eu faço para ser melhor? Eu simplesmente vou vivendo e eu conto como que foi, ou eu vou aprender com as pessoas que têm os resultados que eu quero ter? Porque a gente dá conta de estudar direito para ser um advogado, a gente dá conta de estudar engenharia para ser um engenheiro, mas a gente não dá conta de estudar o ser humano, estudar as pessoas e os resultados que as pessoas têm, para que a gente possa alcançar os resultados que ela também tem, para que a gente também possa crescer e desenvolver. Então, se você aí é uma das pessoas que não curte esse negócio aí de desenvolvimento pessoal, eu quero te chamar para dar uma chance. Dá uma chance para você estudar um pouco mais sobre isso, para você crescer um pouco mais sobre isso. Porque pode ser que uma coisa que a gente vai falar hoje faça diferença na sua vida. E eu queria saber de você, Eileen, o que você acha sobre esse assunto? Compartilha aí com a gente. Identidade e propósito. O que eu acho sobre isso? Então, eu acho que se a gente não se conhecer, igual você falou, não saber quem a gente não conhecer a nossa identidade,
É difícil a gente transbordar isso para as outras pessoas, né? É difícil a gente ficar focado numa profissão, às vezes alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente gosta de fazer, às vezes a gente faz só pelo simples fato de que alguém da nossa família fez, ou que a gente acha que é aquilo que a gente quer fazer, mas na verdade a gente mesmo não se conhece, né? Isso é uma. Eu listei aqui alguns problemas que a gente poderia ter quando a gente não. Que a gente tem, na verdade, que a gente tem quando a gente não conhece a nossa identidade. E se você puder acrescentar e puder aumentar ainda mais essa lista, eu coloquei aqui, quando a gente não sabe quem a gente é, porque, primeira coisa, para a gente falar sobre isso, a gente tem que gerar valor nas pessoas. Por que as pessoas têm que ouvir o que a gente tem que falar hoje, Aline? Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas que não sabem quem elas são, elas incorrem em alguns erros. E isso não é especificamente só seu. Pode ser que você esteja nisso, que a gente vai falar, mas isso não é um problema somente seu. Isso é um problema de todas as pessoas que não sabem quem são. Todas as pessoas que não sabem quem são vivem do mesmo jeito. Porque quando uma pessoa não sabe a sua identidade, ela não está bem estruturada, ela não sabe quem ela é, ela vive em confusão. Uma confusão mental. Então, ora, uma pessoa fala para ela, você é isso, e ela aceita, eu sou isso. E aí vem outra pessoa e fala uma outra coisa e fala, você é isso. Ai, não, é realmente. Eu acho que eu não sou aquilo, não. Eu sou isso daqui. Aí vem uma outra pessoa e fala, não, mas você nunca foi isso. Você é isso, isso, isso. E ela fala, realmente, eu acho que eu sou isso. O problema não é quando uma pessoa diz para você que você é um vencedor, que você vai conseguir, que você vai conquistar, que você vai tocar o terror na terra, que você vai ser incrível. O problema é quando uma pessoa diz justamente o contrário, que você é um derrotado, que você nunca vai fazer algo de, de incrível na sua vida. O problema é quando alguém diz para você que você não vai avançar, que você vai ficar preso a essa vidinha, que você vai ser sempre a mesma pessoa e você vive nessa confusão. Segundo problema é uma pessoa que não sabe quem ela vive em constante angústia. O que é angústia? Angústia é quando você está dividido entre dois caminhos. E isso é um problema clássico de quem não sabe quem é. Ela sempre vive dividida entre dois caminhos. E isso gera um sentimento de angústia. Então você tem que tomar uma decisão. Você não sabe o que você vai decidir porque você não sabe quem você é. Terceiro, essa pessoa vive sempre em crise. A pessoa que não sabe quem é vive em constante crise. Então, a crise, ela é normal, tá? Saibam, a crise, ela é normal. Vamos pensar aqui a situação econômica, a conjuntura econômica a qual a gente se encontra nesse momento. Nós estamos vivendo uma crise causada por uma pandemia, certo? Uma crise financeira, uma crise econômica gerada por conta de uma pandemia. Se você nós estamos numa crise econômica gerada por uma pandemia, antes da crise econômica, o que nós tínhamos antes? Nós estávamos num momento de um crescimento econômico. Então a vida é assim. A vida é cheia de crescimentos, expansões e retração e crise. É isso, é cíclico. É como as estações do ano. A gente tem a primavera, a gente tem o verão, mas aí logo vem o outono. E depois do outono vem o inverno. Só que depois do inverno vem a primavera. Só que o problema da pessoa que não sabe quem é que ela vive em constante inverno. Ela vive de outono a inverno, de outono a inverno, e ela nunca chega no verão. E cadê esse verão que nunca aparece, que eu nunca sei onde é que está?
Pois é, tá aí. Você não sabe nem quem você é. Você está esperando o verão chegar, o verão acontecer, mas você não sabe quem você é. Um quarto problema que eu vejo nas pessoas que não têm identidade, elas vivem com medo. Uma pessoa que não sabe quem é e não sabe o poder que existe dentro dela. Ah, mas aí você pode falar, ah, não, mas isso é besteira, Richard. Poder? Que poder? Que poder que eu tenho? Olha, quando você foi criado, você foi criado. Quando você foi criado, Deus colocou uma parte dele dentro de você. Eu não sei se você sabe disso, mas existe algo de divino no seu interior. E o problema é que as coisas da vida vão apagando essa parte divina. O homem, quando o homem pecou, se separou de Deus, essa parte poderosa, divina que existe dentro de nós, ela foi apagada. E a gente precisa trazer isso de volta. Como? Sabendo quem a gente é. Sabendo aquilo que existe dentro de nós. E aí eu queria perguntar para você, Aline. Você já viveu alguma coisa dessa lista aí que eu trouxe? Alguma dessas coisas você já viveu? Alguma coisa dessas você já experimentou? Ou a confusão de não saber quem é e as pessoas falarem para você que você é uma coisa, depois falar que é outra, você acabar seguindo? Ou uma crise, constante crise, angústia, medo? Alguma coisa? Compartilha aí pra gente. Sim, claro, até a gente descobrir quem nós somos em Cristo, a gente fica meio que perdida. Parece aquele ditado cego no tiroteio, não sabe para onde vai. O efeito manada, vai aonde a multidão está indo. Porque não se conhece, não sabe quem é, não se conhece em Deus, não sabe o propósito pelo qual você foi formado. E aí você vai seguindo a multidão. Por muitos anos da minha vida eu seguia a multidão, eu fazia o que os outros faziam, porque eu não sabia quem eu era. Então, por muito tempo da minha vida, até pouco tempo, na verdade, eu deixava as pessoas ditar a minha vida, tomar decisão por mim, né? Porque eu não sabia quem eu era, não conhecia meu propósito pelo qual eu fui formada. E isso daí é uma coisa muito ruim, né, de se acontecer. E eu vejo que acontece ainda com muitas pessoas próximas a mim. Elas não sabem quem elas são e elas vivem naquele efeito manada, onde o boi vai e a vaca vai atrás. É bem desse jeito. E isso é uma coisa que é só Deus para poder abrir a mente da pessoa e que ela possa se descobrir em Deus, né? Porque todos somos únicos, todos fomos formados para ser o corpo de Cristo, né? Mas enquanto a pessoa não se encontrar nela mesma, não descobrir quem ela é dentro dela mesma, ela vai continuar seguindo a multidão, vai continuar vivendo debaixo de regras e não de princípio. Eu passei muito tempo vivendo por regras. As pessoas falavam e eu fazia, eu apenas obedecia. Que eu não conhecia a minha identidade em Deus, né? E não é isso que Deus quer da gente. Ele formou cada um com a sua singularidade, com o seu propósito, com a sua identidade, tanto que todos nós temos a nossa identidade. Ninguém é igual a ninguém. Pode ser parecido, mas ninguém é igual. Todos fomos formados um só. Então, todos nós temos a nossa identidade em Cristo, né? Eu gosto mais de te ouvir do que de falar, você é tão sábio que eu tô até com medo aqui de falar algo que não esteja à luz da Bíblia. Olha, o que a gente falou. O medo é fruto da falta de identidade. Saiba quem É, é. Então não tenha medo. Vá e faça aquilo que ele te chamou a fazer. É só deixar fluir. Já tem tanta coisa aí dentro, ali. Deus já pôs tanto dentro de você, no seu interior fluem águas de vida, rios de água viva. É verdade ou não é verdade? sim. E como que é engraçado, quando a gente não descobre quem a gente a gente acaba
barrando as outras pessoas. Porque se a gente não sabe quem nós somos, a gente não consegue transbordar esse rio que você acabou de falar que cada um de nós temos, né? Então, assim, como que eu vou ajudar outras pessoas se eu nem sei quem eu sou? Então, eu passei por muito tempo da minha vida apenas existindo. Eu sou apenas um corpo na Terra. Eu não sentia que eu vivia. Eu apenas existia. E tem uma diferença muito gritante em existir e viver, porque eu não sabia quem eu era. Então, isso é um pouco triste, na verdade, quando a pessoa não sabe quem ela é em Cristo, porque você não consegue transbordar, você não consegue ajudar outras pessoas, você não tem claridade das coisas que você faz, você apenas vive numa ditadura que você mesmo criou, porque você não sabe quem você é em Deus. Eu fico muito triste quando as pessoas às vezes me perguntam, mas qual é o meu propósito? Eu penso assim, nossa, a pessoa não se conhece, ela não sabe quem ela é em Deus, ela não sabe por que que Deus a formou ela. Pode falar. Você falou uma coisa que é muito verdade. Só antes da gente falar, continuar, se isso está fazendo sentido para você, eu quero pedir a sua ajuda. Pode ser que tenha mais pessoas que precisem ouvir isso que você está ouvindo. Então, eu vou pedir para vocês, a ajuda de vocês. Senta o dedo nesse coração aí que fica na parte de baixo, aperta ele freneticamente, porque dessa forma o Instagram entende que tem um conteúdo interessante aqui de ser compartilhado. E aí isso vai se tornar relevante para as pessoas que estão lá, perdidas, vendo a página de famosos, vendo a vida dos outros, sem cuidar da própria vida. Elas vão ser chamadas aqui para essa live para que elas possam também crescer. E se você, enquanto a gente está falando sobre isso, você pode ser que você tenha pensado em alguém. Aperta o aviãozinho, né? Um pouquinho perto aí do coraçãozinho tem um avião. Clica nele, vai em compartilhar. Compartilha pelo menos para 3 pessoas. Se vocês puderem fazer isso daí, assenta o dedo no coração e manda aviãozinho aí para pelo menos 3 pessoas. Quando você aperta o aviãozinho, você consegue saber se a pessoa está online porque tem uma bolinha verde. Eu vi que a Andrea e a Lorena tá verde, mas elas já estão aqui assistindo, então eu não enviei para elas. Mas envia para o outro pessoal que está aí, sem a bolinha tá verde, que aí você chama eles. Às vezes a pessoa tá aí procurando alguma coisa relevante para poder assistir e nós estamos aqui querendo transbordar, entendeu? Então ajude a gente aí, por favor. E você falou uma coisa muito interessante, Aline. O tema da nossa live é identidade e propósito. E para mim a identidade é um negócio tão poderoso, porque se você não sabe quem você é, como que você vai saber o que você vai fazer? Quem não tem identidade não tem propósito. E aí, por enquanto, a gente está falando sobre os problemas da identidade, de quem não tem identidade. Né? A gente está elencando aqui os problemas de quem não tem identidade, mas logo depois, a gente vai falar sobre os problemas de quem não tem propósito. E só para trazer aqui para vocês, adiantar um pouquinho, um dos problemas de quem não tem propósito é a depressão. E eu vou explicar isso para vocês quando a gente for falar um pouquinho mais sobre o propósito. Mas quem não tem propósito não tem depressão, porque a pessoa não sabe para que ela levanta em todos os dias. Bom, mas isso daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E como que foi a construção da sua identidade, Aline? Eu queria que você compartilhasse aí pra gente. Tô vendo que você mudou muito, né, de uns tempos para cá. Como que foi essa sua construção de identidade? Só para ajudar a gente a construir ela também. O medo realmente nos paralisa, né, Richard? Eu tinha muito medo, na verdade, eu já sabia o propósito pelo qual eu fui formada, mas eu tentei por muito tempo lutar contra isso, porque eu não me sentia capaz. Porque, na verdade, eu não sabia quem eu era, né? Eu não conhecia minha identidade. E outra pessoa, a Lívia, falou. Em pouco tempo, Deus é maravilhoso. Ele transformou, assim,
literalmente da água para o vinho. Porque eu parei de viver a vida dos outros e comecei a viver a minha vida. Comecei a viver a minha identidade com Cristo. E como que isso foi feito? Buscando intimidade com o Pai. Que eu conhecia Deus pelas experiências dos outros. Eu até então não tinha vivido a minha experiência. Então eu acho que isso também é uma coisa importante da gente falar. A intimidade com Deus, chamar Ele de Pai, ter intimidade e saber que Ele está no mesmo lugar que a gente deixou, esperando para poder acessar Ele. O véu já foi rasgado. Só que quando a gente não se conhece, a gente é igual àquela parábola, se eu estiver errada, você me corrige. Aquela, me parece, eu tô sentindo como se eu estivesse falando com o meu pastor, tô morrendo de medo, com o teólogo. Aquela parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo sai, quando ele retorna para casa, o filho mais velho, na verdade a parábola ali fala sobre o filho mais velho, que o filho mais velho ele não tinha intimidade com o pai. E ao invés dele entrar na casa e saber o que estava acontecendo, estava tendo uma festa, ele foi perguntar para os empregados. Então era desse jeito que eu senti, que eu me sentia. Eu me sentia perguntando para os outros quem era Deus. Quem é Deus? Esse Deus que você fala, que você chora, que acontece, que você ouve. Por que eu não consigo ouvir? Por que eu não consigo sentir? Era muito superficial. Eu vivi muitos anos no raso. Porque eu não tinha essa busca, eu não tinha essa entrega. Na verdade, eu não me conhecia como filha. Eu não me reconhecia como filha. Essa é a verdade. Eu sabia que eu tinha um pai, mas eu estava perdida. Igual aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele estava perdido. Ele não conhecia. Ele tinha tudo do pai, mas ele não tinha intimidade. Ele tinha medo. Aquele medo que você falou, de conhecer, de se conhecer. Então, quando a gente se conhece, como nós sabemos quem somos, então a gente não tem que ter medo do nosso pai. A gente não tem que ter medo de colocar para fora quem nós somos. E eu conheci a minha identidade desse jeito, conhecendo, buscando a Deus, sabendo quem Ele é e para aquilo que Ele me formou. Então hoje eu sei quem eu sou, independente da circunstância que eu esteja vivendo hoje. Hoje eu sei quem eu sou. Eu conheço a Deus de verdade, entendeu? Sabe, eu vejo quando Cristo começou o seu ministério, e aqui a gente vai falar da Bíblia, tá? Você que não acredita na Bíblia, você que não acredita em Deus, eu queria dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela é um livro que, além de ser sagrado, é um livro histórico, que homens de mais sucesso em todo o mundo, grandes homens, aqueles dos mais ricos, dos mais poderosos, consideram toda a sabedoria que está na Bíblia. Então, se você não considera a sabedoria que está na Bíblia, eu não estou falando aqui para você, porque você tem que entender que a Bíblia é Não, isso daí vai ser gerado dentro de você, a partir do momento que você começar a ler. Mas se você não acredita nela, leia apenas como um livro de sabedoria. Leia apenas como um livro que mostra histórias de pessoas que tiveram sucesso e história de pessoas que fracassaram, que foram derrotadas. Não precisa acreditar em Deus, tá? Não precisa não. Continua com a sua vida do jeito que tá. Mas o que eu queria trazer aqui é que Jesus, quando ele começou o seu ministério, é engraçado que a primeira coisa que Deus se preocupou, a primeira de todas, que Deus se preocupou com ele, é que fosse construída a identidade dele. Para que Jesus soubesse quem ele é. Então Jesus ele foi batizado por João Batista e ele teve a inauguração do seu ministério, quando ele é batizado por João Batista. E quando ele sai das águas, quando ele sai, você consegue encontrar esse testemunho nos 4 evangelhos.
Quando ele sai das águas, ele vê o Espírito Santo descendo como uma pomba e ouve-se uma voz dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. Isso é excepcional, porque isso me diz que eu preciso, antes de qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, saber quem eu sou. Ter a minha identidade construída. Ter a minha identidade bem fundamentada. Para que dessa forma, uma vez que eu saiba quem eu sou, eu parto para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. O problema é quando as pessoas querem fazer sem ser. As pessoas querem realizar, fazer, e elas não sabem nem quem são. Lembra, o primeiro problema de quem não sabe a identidade, ela usa. Ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe o que ela está fazendo. Então ela fica confusa. E aí eu pergunto para você, você quer fazer o quê da sua vida sem saber quem você é? Então, outra coisa que é bem interessante. E você destacou mais um problema de quem não sabe quem a sua identidade. Não desfruta. Quem não sabe quem é, não desfruta daquilo que tem. Você trouxe para a gente a parábola do filho pródigo, o qual tem o irmão mais velho, que não foi o irmão mais velho que pegou a herança do pai e gastou, não foi o irmão mais velho que perdeu tudo com farra, não foi. Mas foi o irmão mais velho que não sabia quem era e que não desfrutou daquilo que o pai já tinha dado para ele. Sim. Então, esse aí é mais um problema de quem não sabe quem é. Mas vamos caminhar para a gente começar a clarificar um pouquinho aí da identidade. Só para a gente começar a construir o que é a identidade. Primeira coisa de todas, Jesus, nesse momento que eu acabei de ilustrar para a gente, de que Jesus tinha sido batizado e ao sair das águas ele ouve o Pai dizendo: esse é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. Logo depois, a Bíblia conta que depois de Jesus ter sido batizado e ter ouvido que ele era filho muito amado, quem é que aparece? Jesus, então, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. E qual que foi a primeira tentação que Jesus teve? Fome. A fome? A fome. Mas o que foi que o diabo disse para ele? Antes de tentar ele com a fome. Perguntou quem ele era? Ele disse o seguinte: se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. E aí? A primeira tentação de Jesus era: você é filho de Deus ou não? Você sabe quem você é ou não? A tentação não era ali, a princípio, você está 40 dias sem comer, você está com fome. Não. A primeira tentação é: você sabe quem você é, Jesus? Você sabe quem você é, ó Cristo? E a gente, todo dia, a gente passa por isso. Todo dia a gente passa por isso. Eu levanto de manhã e aí fica aquela luta. E aí, Richard, você sabe quem você é? E aí, você sabe quem você é? E aí eu pergunto para você, a segunda tentação de Jesus, você sabe qual foi? Não. O diabo chega para Jesus e fala: se você é filho de Deus,
Diabo chega para Jesus e pergunta: se você é filho de Deus, se lança dessa altura, porque está escrito na Bíblia: os anjos, eles não deixarão que você tropece com teu pé em pedra. Ele foi de novo perguntar se Jesus sabia quem ele era. E você sabe qual que é a terceira tentação de Jesus? Que ele queria dar os reinos para Deus, os reinos da terra para Jesus, se ele se prostrasse a Satanás? Exatamente. E sabe como que ele começou? Ele não começou mais se você é filho de Deus. Ele falou: meu, esse cara sabe quem ele é. Não vai adiantar eu ir por esse caminho. Não vai adiantar eu continuar perguntando: você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Ele sabe quem ele é. E aí eu pergunto para você: você sabe quem você é? Porque Jesus nos chamou para fazer coisas maiores do que as que ele mesmo fez. E a gente não vai fazer as coisas maiores do que ele fez se a gente não olhar para a nossa identidade. Primeira coisa que Jesus fundamentou no seu ministério foi a sua identidade. É o eu sou. Jesus sabia que ele era o eu sou. E é isso que a gente vai falar aqui para a gente construir a nossa identidade. Nós somos um com o eu sou. Então, aquilo que ele é, eu sou. Eu não sou nada além daquilo que ele é. Eu sou. Posso ouvir um amém? Amém! Ouvi o barulho dos dedinhos batendo nesse coração aí, ó. Bate. 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 Vamos lá, vamos lá. Bate o coração aí. A gente precisa saber disso. Outra coisa, identidade, com relação ao amor que Deus tem para nós, é que o que Jesus tinha feito que ele era o filho amado de Deus? O que Jesus tinha feito? Cortou, não consegui te ouvir. A sua pergunta. Você sabe? Eu ouvi de Deus. Pode falar, perdão. O que Jesus tinha feito? Eu acho que voltou? Oi? Voltou. O que Jesus fez para ele ouvir de Deus que ele era um filho muito amado? Quem tiver a resposta aí também pode colocar aí nos comentários. O que ele fez para ele saber que, porque ele era o filho amado de Deus? E que ele fez para poder ouvir? Porque às vezes a gente, quem é pai, quem é mãe, às vezes quem é filho também, eu acho que todo mundo é filho. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas para a gente ouvir outras dos nossos pais, né? É a questão do mérito, né? Aí eu fiz isso, então eu ouço aquilo do meu pai. Eu fiz direitinho, então eu recebo um elogio. Aí eu pergunto para você, o que Jesus fez para ele ouvir de Deus que ele era um filho amado? Ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio na Terra, né? Ele foi obediente, ele teve temor, seu pai. Porque ele sabia que ele passaria por todas aquelas coisas ruins, mas ele sabia que lá na frente ele estaria assentado no trono. Então ele obedeceu, como o pessoal está falando aí, ele obedeceu. Ele sabia aquilo que ele iria passar e ele saberia que lá na frente ele ia se superar e ele teria a glória.
ele obedeceu. Ele teve temor a Deus, foi obediente, ele cumpriu o seu propósito, a sua missão. Eu acho que é isso. Então, eu quero trazer uma nova perspectiva aqui para vocês hoje, né? Jesus cumpriu o seu propósito na cruz. Ele não tinha cumprido o propósito. Jesus não tinha curado o cego, Jesus não tinha feito coxa andar, Jesus não tinha feito nada. Então eu perguntei para vocês, o que Jesus fez para ouvir de Deus que ele era filho amado? A resposta é nada. Ele era, pronto, acabou. Ele não tinha que fazer nada para ser um filho amado. E é isso que você precisa saber. Não é o que você fez, ou o que você deixou de fazer, ou o que fizeram com você, que vão construir quem você é. Você já é. Porque a sua identidade está na base. A sua identidade, ela está na estrutura, está no fundamento. Não é o que você faz que vai fazer você ser. Você já é. Então, Jesus não tinha feito propósito, Jesus não tinha feito nada. E aí Deus fala para ele, olha, você é um filho amado. Sabe que eu aprendo nisso? É muito ruim se Deus tivesse um ser humano falho. Tá travando de novo. Pessoal, vocês estão ouvindo, Richard? Aqui para mim tá mudo. Quem reina é Cristo Rei. Eu ainda não consigo te ouvir. Um pouquinho o Richard volta. Mas o Richard é uma bênção. Aprendam com ele, viu, gente? Tem um cara usado por Deus, tem muito a nos acrescentar aí. Ainda tá mudo, viu? Vai dando glória a Deus aí, gente. Vou passando
não teve a oportunidade ainda de seguir ele, gente, acompanhe. Todos os dias ele faz ativação espiritual, tem me ajudado a crescer na fé. É uma pessoa muito abençoada aí, viu? Conexão direta com o Pai. É a busca, né, Lívia? Quando a gente tem sessão de tempos, ele é um instrumento que Deus colocou na Terra para poder. Vamos ver. Se sair e voltar, vai dar certo.